Eu estava no banco do passageiro quando o telefone vibrou. Eram quase 6 da tarde de uma sexta-feira de julho, e a Serra Gaúcha passava pela janela do carro em tons de verde escuro e neblina fina. Eduardo dirigia em silêncio, as mãos relaxadas no volante, e Isabela, minha filha de 15 anos, dormia no banco de trás com os fones no ouvido. 3 dias em Gramado haviam sido exatamente o que a gente precisava. 3 dias sem trabalho, sem agenda, sem o barulho constante de São Paulo. Peguei o telefone. Era uma mensagem da Cláudia, minha vizinha do apartamento 84. Fernanda, não sei se você sabe, mas a sogra de você passou aqui hoje de manhã com um homem carregando caixas. Achei estranho, só avisando. Reli a mensagem 2 vezes. Eduardo. Ele tirou os olhos da estrada por um segundo. Agam? Sua mãe foi lá em casa hoje. Silêncio. Ela tinha a chave reserva, ele disse. Devagar, como se estivesse testando como as palavras soavam em voz alta. Ela tinha a chave reserva, eu repeti. E levou um homem com caixas. Ouvi ele respirar fundo. Deve ter sido o Cláudio, o marido da amiga dela que faz fretes. Alguma coisa gelou dentro do meu peito. Não era surpresa, era reconhecimento. Aquela sensação de que você sabe exatamente o que vai encontrar, mas ainda espera estar errada. Liga para ela, eu disse. Fernanda. Eduardo. Liga. Ele ligou. Botou no viva voz. Dona Carmen atendeu no segundo toque, com aquela voz dela, animada demais, a voz de quem acabou de fazer algo que considera generoso. Eduardo, meu filho, vocês já estão voltando? Que ótimo! Tomara que tenham gostado de Gramado. Eu fui lá hoje dar uma organizada no apartamento de vocês. Estava uma bagunça, meu filho. Uma bagunça. Mas não se preocupa, eu resolvi tudo. Eu fechei os olhos. Mãe, a voz de Eduardo estava tensa. O que você fez? Organizei, meu amor. Aquela sala estava um horror. E o escritório da Fernanda, então, nem me fala. Livro por todo lado, caixa em cima de caixa. Doei o que não prestava mais. Deixei tudo arrumadinho para quando vocês chegarem. Doou o quê? A minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Uma pausa curta. Ah, Fernanda, essas coisas velhas que estavam acumulando poeira, revistas antigas, papelão, umas caixas que eu achei que eram entulho. Que caixas? As minhas mãos estavam tremendo. Dona Carmen, que caixas? Umas caixas de papelão que estavam no fundo do escritório, amarradas com barbante. Pareciam coisas velhas, sem uso. Eu não ouvi mais o que ela disse depois disso. As caixas amarradas com barbante no fundo do escritório. As 3 caixas que eu tinha trazido da casa da minha mãe quando ela faleceu, 2 anos atrás. As caixas onde eu guardava as cartas que ela escrevia para mim quando eu morava em Porto Alegre fazendo faculdade. As fotos dela grávida de mim, as fotos do dia do meu casamento tiradas do ângulo dela, o caderno de receitas com a letra dela, o terço que ficava na cabeceira da cama dela desde antes de eu nascer. As caixas que eu ainda não tinha tido coragem de abrir completamente porque cada vez que eu levantava a tampa eu sentia o cheiro dela e precisava fechar de novo. Fernanda. Eduardo estava me chamando. Eu estava com a mão na boca. Fernanda, você tá bem? Não respondi. Olhei pela janela para a serra que ia ficando para trás. Isabela continuava dormindo no banco de trás, alheia a tudo. Pensei na minha mãe. Pensei nas cartas. Dona Carmen, eu disse, quando encontrei a voz. Para onde a senhora levou essas caixas? Outra pausa. Bom, o Cláudio tem um galpão onde ele guarda as coisas antes de passar para o brechó da Dona Sônia. Endereço. Fernanda, eu não sabia que era importante. Pareciam coisas velhas. O endereço do galpão, Dona Carmen. Eduardo me olhou rápido. Eu não devolvi o olhar. Dona Carmen passou o endereço com uma voz que misturava defensiva com levemente ofendida, o tom de quem fez algo com boas intenções e está sendo injustamente atacada por isso. Anotei tudo no celular sem dizer mais nada. Eduardo desligou a chamada. Ficamos em silêncio por muitos quilômetros. Ela não sabia, ele disse. Finalmente. Eu virei para ele. Eduardo, eram as coisas da minha mãe. Ele fechou os olhos por um segundo. Então abriu, mantendo o foco na estrada. Oizai. Eram as últimas coisas que eu tenho dela. Eu sei, Fernanda.
E a sua mãe entrou na nossa casa sem permissão, pegou essas caixas e mandou para um galpão de brechó. Ele não disse mais nada, não havia nada a dizer. Chegamos em São Paulo perto das 11 da noite. Isabela acordou confusa quando o carro parou na garagem do prédio. Ela não entendeu porque eu não estava falando muito, porque Eduardo estava com aquela expressão. Ela foi direto para o quarto, cansada. Eu entrei no apartamento e fui direto para o escritório. Era verdade. As prateleiras estavam reorganizadas. A mesa estava arrumada, o que na prática significava que metade das coisas que eu deixava em cima, pilhas de papel, post-its, cadernos, tinham sumido. E o fundo do escritório, onde eu mantinha as caixas encostadas na parede, embaixo da prateleira mais baixa, estava completamente vazio. Fiquei parada olhando para aquele espaço vazio por um tempo longo. Eduardo apareceu na porta. Fernanda. Não. Eu me virei. Não hoje à noite, Eduardo. Hoje à noite eu não consigo ter essa conversa. Ele assentiu. Foi para o quarto. Eu fiquei no escritório sentada na cadeira, de frente para as prateleiras reorganizadas por mãos que não eram as minhas, e tentei lembrar exatamente o que estava em cada uma daquelas caixas. As cartas. Quantas eram? Eu nunca as contei. Talvez 30, talvez 50, algumas curtas, algumas de várias páginas, escritas em papel de carta florido que minha mãe comprava numa papelaria do centro de Ribeirão Preto. Ela escrevia com caneta azul, sempre azul, numa letra inclinada que ficou mais trêmula nos últimos anos, quando a artrite foi avançando. A última carta ela tinha escrito 3 semanas antes de morrer. Eu a reli tantas vezes que sabia praticamente de cor, mas não era a mesma coisa. Não era o papel que ela tinha tocado, o envelope que ela tinha fechado com a língua, a letra que ela tinha formado com a mão dela. Dormi mal. Acordei antes do alarme às 6h30. Às 7h15 eu estava no carro. O endereço que Dona Carmen me passou era num bairro na Zona Leste, uma rua industrial, portões de metal cinza, cachorros atrás de grades. Cheguei às 8h menos 10 e fiquei esperando do lado de fora até às 8, quando um homem de uns 50 e poucos anos apareceu com uma chave grande e abriu o cadeado do portão. Bom dia, eu disse. O senhor é o Cláudio? Ele me olhou desconfiado. Sou. Meu nome é Fernanda. Dona Carmen me passou seu endereço. Ela trouxe caixas aqui ontem, caixas que ela pegou do meu apartamento sem minha permissão. Eu preciso recuperá-las. Ele cruzou os braços. As coisas que a Carmen trouxe são para doação. Essas coisas são minhas. Ela pegou sem minha autorização. A Carmen disse que eram dela. Respirei fundo. Cláudio, dentro dessas caixas tem cartas da minha mãe. Minha mãe faleceu há 2 anos. Tem fotos, tem um caderno de receitas com a letra dela, tem um terço que era dela. Essas coisas nunca foram da Dona Carmen. Elas foram retiradas da minha casa sem a minha permissão. Ele me olhou por um momento longo, então bufou, virou as costas e acenou para eu entrar. O galpão era maior por dentro do que parecia por fora. Coisas empilhadas em prateleiras metálicas, sacolas plásticas, móveis velhos, eletrodomésticos. Cláudio foi até um canto e apontou. Trouxe 3 caixas. Tão aqui. Eram elas. Reconheci o barbante bege que eu mesma tinha usado para fechar cada uma. Meu coração disparou. Abri a primeira. Os livros que minha mãe me dava de presente todo aniversário, a maioria com dedicatória na primeira página. A segunda caixa. Fotos em envelopes, algumas soltas. Vi uma em cima eu com uns 8 anos no colo dela, os 2 de frente para o mar em Santos. A terceira caixa. O caderno de receitas, o terço e embaixo de tudo, amarradas com uma fitinha de cetim que ela própria tinha colocado, as cartas. Fechei a caixa e ficou em silêncio por um segundo. Tá tudo aqui? Cláudio perguntou. Preciso conferir melhor em casa. Eu levantei, mas parece que sim, obrigada. Não precisa agradecer não, ele coçou a cabeça. Se a Carmen tivesse me contado que era coisa de falecida, eu não tinha aceitado. Carreguei as 3 caixas até o carro, uma de cada vez. Quando botei a última no porta-malas e fechei, fiquei ali parada por um momento, com as mãos apoiadas no metal do carro, respirando o ar frio da manhã. Depois liguei o carro e fui para casa. Eduardo ainda estava em casa quando eu cheguei. Isabela tinha ido para a escola. Ele estava na cozinha com um café na mão quando eu entrei carregando a primeira caixa. Você foi lá,
ele disse. Fui. Está tudo? Acho que sim. Ele pousou o café e veio me ajudar a trazer as outras duas do carro. Colocamos as 3 no escritório, no mesmo lugar onde ficavam antes. Eu me sentei no chão e abri cada uma, conferindo. Levei quase meia hora. Quando terminei, fiz uma lista mental. Estava tudo. As cartas, as fotos, o caderno, o terço, estava tudo. Fechei as caixas de volta. Fernanda, Eduardo veio se sentar no chão ao meu lado, as costas encostadas na parede. Eu preciso me desculpar. Você não entrou na minha casa e pegou as coisas da minha mãe. Não, mas deixei minha mãe ter acesso a essa chave sem ter uma conversa com ela sobre limites. E sei que isso não é a primeira vez que ela faz alguma coisa assim sem pedir permissão. Devia ter endereçado isso antes. Olhei para ele. Era a primeira vez em 12 anos de casamento que eu ouvia Eduardo admitir isso de forma tão direta. Não minha mãe tem boas intenções, ou ela não quis mal, só isso. Devia ter endereçado antes. Eu vou trocar as fechaduras hoje, eu disse. Ele assentiu. Eu ligo pro chaveiro. Não, eu ligo, é a minha casa. Ele ficou quieto. Então, tá bom. O chaveiro veio às 2 da tarde. Troquei as 2 fechaças da porta de entrada, R$ 190. Guardei as chaves novas na gaveta da minha mesa, no escritório, e não fiz cópia nenhuma para dar a ninguém além de mim e de Eduardo. Naquela tarde, Dona Carmen ligou. Eu atendi. Fernanda, minha filha, eu soube que você foi no galpão do Cláudio de manhã. A voz dela estava com aquele tom particular, mistura de ofendida e magnânima, como quem foi injustiçado, mas está sendo generoso em não fazer escândalo. Fico feliz que tenha recuperado suas coisas, embora eu ainda ache que você está exagerando um pouco. Dona Carmen. Eu estava de pé no escritório, de frente para a janela. Vou ser direta com a senhora. Silêncio. A senhora entrou na minha casa sem a minha permissão. Não na casa do Eduardo, não na casa dos dois. Na minha casa. Onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu guardo as minhas coisas e as coisas da minha filha. A senhora pegou caixas que eram minhas e mandou para um galpão de brechó sem me perguntar nada. Eu pensei que fossem entulho. Não eram entulho. Eram as únicas coisas que me restaram da minha mãe. E mesmo que fossem entulho, não era decisão da senhora tomar. Uma pausa mais longa dessa vez. Fernanda, eu só queria ajudar. Vocês chegavam cansados, eu queria deixar o apartamento organizado. Com todo o respeito, Dona Carmen, eu não pedi essa ajuda, não precisava dessa ajuda, e se um dia eu precisar, eu vou pedir. A senhora não tem o direito de entrar na minha casa quando eu não estou, mexer nas minhas coisas e decidir o que tem valor e o que não tem. Esse direito não existe, não importa a intenção. Dona Carmen ficou em silêncio. Ouvi ela respirar. E eu digo mais. Continuei, porque havia anos de coisas não ditas acumuladas naquele ponto e eu não ia parar. Essa não é a primeira vez. Tem a vez que a senhora chegou aqui sem avisar e reorganizou minha geladeira porque achou que eu não sabia guardar alimento. Tem a vez que a senhora jogou fora o vaso que eu tinha ganhado da minha colega de trabalho porque achou feio. Tem a vez que a senhora comentou para Isabela que o quarto dela estava uma bagunça e a fez arrumar enquanto eu estava no trabalho. Nenhuma dessas vezes eu disse nada. Achei que não valia a pena, mas valeu. Valeu acumular, porque agora chegou no ponto de a senhora descarte as últimas memórias que eu tenho da minha mãe. A voz de Dona Carmen estava diferente quando ela falou de novo, mais baixa. Eu não sabia que eram coisas da sua mãe, Fernanda. Mas o que faria diferença se soubesse? A senhora teria me ligado para perguntar antes? Silêncio. É isso que eu pensei, eu disse, sem crueldade, só com cansaço. A senhora vai continuar sendo bem-vinda na nossa casa, Dona Carmen. Mas como visita, quando a gente convida. A chave reserva não existe mais. Se houver uma emergência real, alguém liga, não tem mais acesso livre. Você está me proibindo de ver meu filho? Estou estabelecendo um limite. Existe diferença. Ela desligou sem se despedir. Eduardo estava na sala quando eu saí do escritório. Pelo jeito da expressão dele, ele tinha ouvido pelo menos parte da conversa. Você ouviu, eu disse. Ouvi. E? Ele ficou me olhando por um momento. Então levantou do sofá, veio até mim e me abraçou.
Não disse nada por um tempo, só ficou me abraçando no corredor. Você devia ter dito essas coisas faz anos, ele disse, com a voz abafada no meu cabelo. Eu devia ter dito essas coisas faz anos. Simi. Ela vai ligar para mim daqui a pouco com a versão dela. Ela vai. Eu vou ouvi-la. E vou dizer que você tem razão. Eu me afastei um pouco para olhar para ele. Eduardo, não é sobre ter razão. É sobre ter limites, ele disse. Eu sei, você me ensinou isso hoje. Naquela noite, quando Isabela voltou da escola, ela percebeu que eu estava diferente. Ela tem 15 anos. E essa sensibilidade afiada de adolescente para humor, aquele radar que detecta quando os adultos ao redor estão carregando alguma coisa. Mãe, aconteceu alguma coisa? Sentei com ela na mesa da cozinha enquanto ela comia. Contei tudo, com cuidado, sem dramaturgia desnecessária. Contei sobre as caixas da vovó Ana, sobre a bisavó dela, que ela não tinha chegado a conhecer bem, mas que eu falava tanto. Contei o que a dona Carmen tinha feito. Isabela parou de comer e me olhou. Ela jogou as coisas da vovó Ana fora? Ela mandou para um galpão de brechó. E você foi lá buscar? Fui. Tá tudo? Está tudo. Ela ficou quieta por um momento. Então, posso ver? Fomos juntas para o escritório. Sentamos no chão e eu abri as 3 caixas de novo, dessa vez com calma, sem a urgência de conferir. Mostrei para Isabela as fotos que ela nunca tinha visto. Mostrei a foto de mim com 8 anos no colo da vovó Ana. Mostrei as cartas, deixei ela pegar uma e sentir o papel nas mãos, ver a letra. Ela escrevia muito bonito, Isabela disse, segurando uma das cartas com cuidado, como se fosse frágil. Ela escrevia sempre. Cada coisa importante na vida ela escrevia. Quando eu passei no vestibular, ela me escreveu uma carta de 4 páginas. Você tem essa? Tenho. Peguei o maço amarrado com a fitinha de cetim e procurei por alguns instantes. Encontrei. Era um envelope cor de creme, com o meu nome na frente escrito com a caligrafia dela na época, mais firme, menos trêmula. Passei os dedos em cima das letras. Isabela estava me olhando. Você não consegue abrir, ela disse suavemente. Não era pergunta. Ainda não. Ela pousou a cabeça no meu ombro. A gente ficou sentada assim por um tempo, as caixas abertas ao redor, a foto de mim com 8 anos no colo da vovó Ana, na mão dela. Eu entendo por que você ficou brava, Isabela disse. Meu amor, você fez certo em ir buscar. Eu sei. Ela pegou o terço e passou o polegar pelas contas devagarinho, igual ao gesto que a vovó Ana fazia. Não sei se ela sabia disso. Guardamos tudo de volta nas caixas com cuidado, fechamos com o barbante. 3 dias depois, Dona Carmen ligou de novo. Dessa vez para Eduardo. Eu soube pelo modo como ele saiu para o quarto para atender e pela duração da chamada, quase 40 minutos. Quando ele voltou para a sala, eu estava lendo no sofá. Ela quer conversar com você, ele disse. Pessoalmente. Oi, Zay. Acho que ela está pronta para pedir desculpas de verdade. Olhei para ele por cima do livro. Como foi a conversa? Ele se sentou na poltrona. Ela começou tentando justificar. Fiquei ouvindo. Então eu falei que não importava a justificativa, que o que ela fez foi errado, ponto. Que você tem todo o direito de ter limites na sua própria casa. Que as coisas da vovó Ana eram sagradas e que mesmo que fossem qualquer outra coisa, não era decisão dela tomar. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Então perguntou se eu estava do seu lado ou do lado dela. Ele fez uma pausa. Eu disse que não era uma questão de lado, era uma questão de certo e errado. E que dessa vez era fácil saber qual era qual. Pousou o livro no colo. E ela aceitou isso. Não de imediato. Mas no fim da chamada, ela disse que queria se desculpar com você. De verdade. Marquei o encontro para o sábado seguinte, num café perto de casa. Neutro, público, com horário definido. Não na nossa casa, não na casa dela. Isabela ficou com a amiga. Dona Carmen chegou antes de mim. Estava sentada numa mesa do fundo, com um copo de água na frente, as mãos no colo. Ela tem 68 anos e normalmente carrega uma energia de quem ainda vai mandar em tudo. Naquele dia, estava diferente. Menor. De alguma forma. Sentei de frente para ela. Ela me olhou. Ea olhai. Fernanda, ela disse.
Eu errei. Esperei. Eu entrei na sua casa sem pedir. Mexi nas suas coisas sem perguntar. E perdi coisas que eram insubstituíveis para você. Ela parou. Engoliu em seco. Eu não sabia que eram as coisas da sua mãe. Mas como você me disse, isso muda o quê? Eu deveria ter perguntado antes de tocar qualquer coisa. Qualquer coisa. Sim, eu disse. Eu faço isso. Ela olhou para as mãos. Eu entro na vida das pessoas achando que sei o que é melhor. Com o Eduardo sempre foi assim. Com a sua casa passei do limite. Eu sei. Já passou do limite outras vezes, Dona Carmen. A geladeira, o vaso, a Isabela e o quarto. Ela fechou os olhos. Oi, Zay. Eu precisava dizer isso faz anos e não disse. Parte disso foi minha responsabilidade também. Mas isso acabou agora. Ela abriu os olhos. Eu entendo que não tenho mais a chave. Não tem. E eu entendo que preciso ligar antes de ir. Ligar e esperar ser convidada. Uma pausa. É diferente do que eu estava acostumada. Eu sei que é. Mas é o que funciona para mim, para Eduardo e para a Isabela. Dona Carmen olhou pela janela do café por um momento. Lá fora, o movimento de sábado de manhã, gente com sacolas, crianças na calçada. Sua mãe, ela disse, devagar. Como ela era? A pergunta me pegou de surpresa. Era. Persistente. Eu disse, depois de um segundo. Do jeito bom. Quando ela acreditava em alguma coisa, ela não largava. Era cozinheira incrível, o tipo de pessoa que fazia comida para a vizinhança inteira sem que ninguém pedisse. Ela escrevia cartas para todo mundo que ela amava. Era a forma de amor dela. Dona Carmen ficou quieta por um momento. Eu sinto muito por ela, ela disse, e sinto por você. Não respondi de imediato. Olhei para ela e tentei ver, debaixo dos anos de invasões pequenas e grandes, debaixo do vaso jogado fora e da geladeira reorganizada e da Isabela sendo mandada arrumar o quarto, se havia alguma coisa real. E havia. Havia uma mulher que amava o filho de um jeito desajeitado e controlador, que confundia presença com invasão, que nunca tinha aprendido onde terminava ela e começavam os outros. Obrigada, eu disse. Ficamos mais um tempo no café. Não foi uma conversa fácil, mas foi honesta, o tipo de honestidade que nenhuma das duas estava acostumada a ter com a outra. Quando nos despedimos na calçada, ela me perguntou se podia abraçar. Deixei. Foi um abraço curto, um pouco rígido dos dois lados, mas foi real. Quando cheguei em casa, Eduardo estava na cozinha preparando o almoço. Isabela tinha voltado da amiga e estava no sofá com o celular. Como foi? Eduardo perguntou. Foi. Peguei um copo d'água. Ela se desculpou. De verdade? De verdade. Ele assentiu. Ela me ligou depois que saiu do café. Disse que você tinha razão em tudo. Ela pode continuar vindo aqui, com os filhos dela. Mas com hora marcada. Mas com hora marcada. Isabela abaixou o celular e nos olhou dos dois. A vovó Carmen vai poder ver a gente direito? Vai, meu amor. Mas agora com regras que funcionam para todo mundo. Ela pensou por um segundo. Tipo, regras de jogo. Tipo regras de jogo. Ela voltou para o celular, satisfeita com a explicação. Naquela noite, depois do jantar, enquanto Eduardo lavava a louça e Isabela estava no quarto, eu fui para o escritório. Sentei na cadeira, olhei para as 3 caixas no canto, no mesmo lugar onde ficavam antes. Peguei a de cima e abri. Peguei o maço de cartas, desfiz a fitinha de cetim com cuidado e procurei a carta do vestibular. O envelope cor de creme, meu nome na frente com a letra dela. Fiquei segurando por alguns minutos sem abrir. Depois abri. A carta tinha 4 páginas, exatamente como eu lembrava. A letra da época, mais firme, inclinada para a direita. Ela começava assim: Minha Fernanda, você vai achar que estou exagerando, mas eu preciso colocar isso por escrito porque algumas coisas são grandes demais para ficarem só na memória. Eu li até o fim, chorei um pouco no começo e depois não, porque depois virou algo diferente do choro. Virou a sensação de estar com ela de novo por alguns minutos, naquele escritório quieto com a cidade lá fora, a letra dela na minha frente. Quando terminei, dobrei a carta com cuidado, coloquei de volta no envelope e amarrei a fita de cetim de volta no maço, fechei a caixa, fui para a cozinha. Eduardo tinha terminado a louça e estava lendo sentado na mesa. Levantou os olhos quando eu entrei.
Você leu a carta, ele disse. Não era pergunta. Li. Ele me olhou por um segundo. E? Era o que eu lembrava. Era ela. Ele assentiu suavemente. Sentei do lado dele na mesa da cozinha, naquela luz amarela de fim de noite, e fiquei um tempo em silêncio. Não precisava dizer mais nada. Eduardo pousou a mão sobre a minha, devagar, e ficou assim. O que eu aprendi com tudo isso? Aprendi de verdade. Não o tipo de coisa que você fala, mas o tipo que você sente no corpo. É que guardar silêncio por bondade, às vezes não é bondade. É só silêncio. Que limite não é agressão, é estrutura. Que as coisas que a gente carrega de quem já foi não são entulho nunca, não importa quantos anos tenham passado, não importa como elas pareçam por fora. E que às vezes a conversa mais difícil é a que deveria ter acontecido muito antes, e o dia em que ela finalmente acontece, você não sente vitória, você sente só alívio. Minha mãe escrevia cartas porque acreditava que algumas coisas precisam ser ditas com cuidado, no tempo certo, com as palavras certas. Acho que ela estava certa. Algumas conversas você guarda até estar pronta. E quando você está, você tem que ter. Eu tinha 40 anos quando encontrei a caixa de costura da minha avó no fundo do armário do corredor, embaixo de uma pilha de toalhas velhas que ninguém usava, mas que também ninguém jogava fora. Não foi uma briga. Não foi uma daquelas noites em que você fica acordada olhando para o teto, ensaiando o que deveria ter dito horas antes. Foi uma terça-feira comum, começo da tarde, quando procurava um guardanapo de tecido para um almoço de trabalho, e acabei abrindo o armário errado. A caixa estava lá, de madeira escura, com incrustações de madrepérola na tampa, a mesma que minha avó usava para costurar na varanda da casa dela, em Governador Valadares, toda vez que eu passava as férias com ela. Ela me deu quando me formei na faculdade. Disse que toda mulher precisa saber consertar o que se rompe, seja tecido ou outra coisa qualquer. Fiquei parada no corredor com a caixa nas mãos por um tempo que não soube medir. A luz do corredor era aquela luz de teto que nunca tinha sido trocada desde que eu tinha chegado, fria e levemente amarelada. E entendi ali, com uma clareza que só aparece quando você para de se convencer do contrário, que eu tinha me tornado o tipo de pessoa que guarda as próprias coisas embaixo das toalhas velhas dos outros para não ocupar espaço demais. Mas deixa eu te contar como cheguei até ali, porque essa história não começa num corredor. Ela começa 6 anos antes, numa cidade que eu escolhi por amor e que nunca escolheu de volta. Quando conheci meu marido, eu tinha 34 anos, trabalhava como coordenadora pedagógica numa escola particular em Belo Horizonte e morava num apartamento de 2 quartos no bairro Santa Efigênia, que eu dividia com uma colega de trabalho. Ele tinha 41 anos, era técnico em manutenção industrial, uma pessoa calma, de poucas palavras, o tipo que resolve problemas sem fazer drama. Me pareceu exatamente o que eu queria naquele momento da vida. Na terceira conversa que tivemos, ele me contou que morava com a mãe num sobrado no bairro Caiçara, na zona noroeste da cidade. O pai tinha falecido 4 anos antes de um infarto, a mãe tinha ficado sozinha com a casa grande, e ele tinha ficado porque ela não queria vender, não queria mudar, não queria nada diferente do que tinha, e porque ele era o filho mais velho e o único que morava em Belo Horizonte. Me explicou isso com a naturalidade de quem não enxerga nada de extraordinário na situação. Temporário, ele disse. Quando a gente namorar sério, a gente resolve isso. Eu era coordenadora pedagógica havia 8 anos. Tinha aprendido a ler situações com atenção, a identificar o que estava sendo dito e o que estava sendo evitado. Mas tinha 34 anos e estava apaixonada, e às vezes a gente escolhe não aplicar em casa as habilidades que usa no trabalho. Minha sogra, nos primeiros meses, era atenciosa de um jeito que parecia espontâneo. Me ligava para perguntar se eu tinha chegado bem quando saía tarde do jantar. Me mandava mensagem com a foto do prato que tinha feito perguntando se eu gostava de carne com quiabo. Numa tarde de sábado me ensinou a fazer o pão de queijo dela, do jeito que a mãe dela ensinava, e eu fui embora daquela visita achando que a vida estava se encaixando direitinho. A primeira fissura apareceu quando, depois de 1 ano e 8 meses de namoro, a conversa sobre casamento trouxe junto a conversa sobre onde a gente ia morar. Meu marido disse que o plano era ficar no sobrado por um tempo, só para economizar, só até a gente decidir o que queria de verdade.
1 ano, talvez menos. Minha sogra adoraria ter companhia, ia ser bom para todo mundo. Eu deveria ter pedido esse prazo por escrito. Eu deveria ter entendido que temporário, quando dito por alguém que mora com a mãe desde sempre, não tem prazo no dicionário que usa. Mas eu tinha 34 anos, estava com o coração cheio e confundi confiança com ingenuidade sem saber a diferença. Casamos numa cerimônia pequena, só família e os mais próximos, numa chácara em Lagoa Santa, num sábado de setembro. Desfiz o aluguel do apartamento de Santa Efigênia, coloquei os meus móveis num galpão de guarda-volumes e levei para o sobrado do Caiçara o que cabia no nosso quarto: a minha roupa, os meus livros, o meu computador e a caixa de costura da minha avó, que coloquei sobre a penteadeira, do lado da janela, onde entrava a luz da manhã. Na primeira semana, a caixa estava lá. Na segunda semana, ela tinha sido movida para cima do guarda-roupa. Quando perguntei, minha sogra disse que a penteadeira ficava muito carregada de coisas e que ela tinha só organizado um pouco. Agradeci sem dizer o que pensei e guardei isso junto com tudo o que viria depois. O sobrado do Caiçara funcionava com uma ordem que eu fui aprendendo da maneira mais desgastante possível, errando e recebendo a correção de forma indireta, nunca direta, sempre através de um rearranjo silencioso ou de um comentário casual que chegava embrulhado em boa intenção. A geladeira tinha uma organização que não era escrita em lugar nenhum, mas que era absoluta, e se você pusesse algo na prateleira errada, ela rearranjava sem comentar, como se os alimentos tivessem se movido sozinhos durante a noite. A sala de estar tinha um horário de televisão que era dela até às 10 da noite, sem exceção, e se você ligasse o ventilador acima da velocidade 2, ela passava mais tarde e colocava de volta no 2 sem dizer nada, como se o aparelho tivesse um humor próprio. Eu tentei, durante meses, entrar na lógica daquele lugar. Tentei aprender as regras não escritas, respeitar os ritmos, me encaixar no que já estava em funcionamento havia décadas. Mas fui percebendo, devagar e depois de uma vez só, que não era possível me encaixar porque aquele espaço não havia sido desenhado para me receber. Havia sido desenhado para funcionar de um jeito. E eu era uma variável que precisava se ajustar, não um elemento que participava do sistema. Meu marido via e não dizia nada. Não era maldade, era um homem que tinha passado 40 anos aprendendo que a paz dentro daquele sobrado custava silêncio. Quando eu tentava conversar sobre algum episódio específico, ele ouvia, concordava que minha sogra tinha um jeito complicado, dizia que o coração dela era bom, que eu precisava ter paciência, paciência. Como se o que eu sentia fosse uma questão de temperamento meu e não de território. No terceiro ano, aconteceu uma coisa que me ensinou mais sobre a dinâmica daquele sobrado do que 2 anos de observação tinham conseguido. A filha caçula da minha sogra, minha cunhada Patrícia, voltou de São Paulo depois de um relacionamento que não deu certo e ficou 3 meses morando no quarto que era dela antes de se mudar. 3 meses que eu observei com uma atenção que eu mesma não sabia que tinha. Patrícia chegava na cozinha e reorganizava a geladeira do jeito que queria, e não havia nenhuma correção silenciosa durante a noite. Punha o ventilador na velocidade 3 e ficava assim. Chegava tarde, ligava a televisão depois das 10 e minha sogra nem levantava do quarto. Deixava a louça na pia para lavar depois, e não havia o peso que eu sentia toda vez que deixava um copo na bancada por mais de 10 minutos. Para Patrícia, aquele sobrado era a casa dela. Para mim, nunca tinha sido. Fui entendendo, ao longo do 4º ano, que eu acordava mais cedo do que precisava por um motivo que demorei para nomear. Só percebi quando, numa manhã de domingo em que decidi ficar na cama até às 8, minha sogra abriu a porta do nosso quarto sem bater para perguntar se eu sabia onde estava o cabo do ferro de passar. Meu marido estava dormindo ao meu lado. Eu estava acordada, lendo no celular. Ela não pediu desculpa por entrar sem bater. Perguntou sobre o cabo, ouviu que eu não sabia, disse tudo bem com o tom de quem claramente acha que não está tudo bem, e fechou a porta com uma delicadeza que era mais pesada do que se tivesse batido com força. Eu acordava cedo porque era mais fácil já estar de pé do que ser encontrada na cama, era mais fácil estar fazendo algo do que ser encontrada descansando.
Num espaço que tolerava minha presença desde que essa presença não ocupasse demais, a melhor estratégia era ocupar o mínimo possível. A cena que mudou tudo aconteceu numa quinta-feira à noite. Minha sogra tinha chamado a irmã dela para jantar, uma mulher que eu encontrava nas festas de família e que sempre me tratava com a cordialidade de quem não tem muito certeza do meu papel naquele cenário. Estávamos os 4 à mesa. A conversa foi para filhos, para a saúde, para como o bairro tinha mudado, para a reforma que o vizinho da esquina estava fazendo há 2 anos sem terminar. A irmã da minha sogra olhou ao redor da sala com aquele sorriso de quem aprecia o que vê e disse que o sobrado continuava lindo, que ela sempre tinha inveja da organização da minha sogra, que nem parecia que tinha mais gente morando. E minha sogra, com a naturalidade de quem recebe um elogio esperado, inclinou levemente a cabeça e disse: a Fernanda é discreta. Não cria caso. Não se mete no que não é dela. Quase não se nota que ela está aqui. Eu estava com a colher na mão, mexendo o caldo que esfriava no prato. Continuei mexendo. Olhei para minha sogra, depois para a irmã dela, que concordou com a cabeça com o sorriso de quem acabou de ouvir um elogio. Olhei para meu marido, que estava servindo mais arroz no prato e não levantou os olhos. E foi esse não levantar os olhos que eu carreguei para dentro de mim naquela noite, muito fundo, para um lugar que ficou ao mesmo tempo quieto e absolutamente acordado. Depois que a visita foi embora, lavei a louça enquanto minha sogra guardava as sobras e meu marido foi ligar o ventilador na sala. Ninguém comentou nada sobre o que tinha sido dito. Fui dormir com as palavras dentro da cabeça, virando elas de todos os lados, limpando elas de qualquer interpretação generosa que eu ainda tentava dar. Discreta, não cria caso, quase não se nota. Em 5 anos, o máximo que eu tinha conquistado naquele espaço era a aprovação de ser invisível. Não era tolerada apesar de existir, era aprovada por existir tão pouco quanto possível. Tinha aprendido a encolher com tanto empenho que o encolhimento tinha virado minha única qualidade reconhecida. Naquela madrugada, meu marido dormindo ao lado, eu fui até a cozinha e sentei na cadeira da ilha. Peguei o celular e abri o aplicativo do banco. O número na conta de investimentos me surpreendeu por 2 segundos e depois não me surpreendeu mais. Eu era coordenadora pedagógica há 12 anos. Tinha chegado à função depois de 8 anos como professora, com pós-graduação paga do próprio bolso, com CNPJ aberto há 3 anos para dar assessoria pedagógica a escolas pequenas nos fins de semana e nas férias. Guardava dinheiro porque minha avó tinha me ensinado que mulher que não tem o seu, não tem saída. Guardava de um jeito que era mais instinto do que plano, mas que naquela madrugada, olhando para aquele número na tela, começou a adquirir a forma de um plano de verdade. Fechei o aplicativo, não disse nada para ninguém, mas alguma coisa tinha começado a se mover. Comecei a pensar, devagar, sobre o que seria necessário para que a consultoria pedagógica, que até então era um complemento, virasse o negócio principal. Eu tinha 4 clientes fixos, 3 escolas de educação infantil e uma escola de ensino fundamental particular, e fazia atendimentos 1 vez por mês, às vezes mais. O trabalho crescia por indicação, sem que eu tivesse feito nenhum esforço sistemático para isso. Se eu tivesse um espaço próprio, com endereço, com estrutura, poderia atender mais, poderia oferecer formações presenciais para equipes, poderia montar algo que fosse meu de verdade. Comecei a pesquisar imóveis residenciais, não comerciais, porque o que eu precisava era de um apartamento onde eu pudesse morar e trabalhar com um cômodo que funcionasse como sala de atendimento. Usava o horário de almoço, usava as manhãs antes de o sobrado acordar. Quando meu marido perguntava no que eu estava pesquisando, eu dizia que estava comparando opções de investimento para a poupança. Não era mentira. Era uma omissão necessária, porque eu sabia que qualquer conversa sobre sair do Caiçara terminaria naquele mesmo dia com lágrimas da minha sogra e com meu marido me pedindo mais paciência. Foram 5 meses de pesquisa. Vi apartamentos pequenos demais, condomínios com taxas que não fechavam, regiões que ficavam longe dos clientes que eu já tinha. E então, numa segunda-feira de manhã, recebi uma mensagem de uma corretora com quem eu havia trocado contato numa visita. Tinha entrado um apartamento na carteira dela num prédio no bairro Anchieta, 2 quartos, andar alto,
perto dos clientes de consultoria que eu atendia no sul da cidade. O valor estava dentro da faixa que eu tinha pesquisado, e o proprietário estava priorizando venda à vista. Respondi em 20 minutos. Fui visitar na quarta-feira seguinte, antes do trabalho, às 7h30 da manhã. O apartamento era no 10º andar de um prédio dos anos 90, bem conservado, portaria 24 horas, sem sofisticação excessiva, limpo e funcional. A corretora abriu a porta e ficou na entrada enquanto eu entrei. Os 2 quartos tinham janelas que davam para uma rua com árvores antigas, aquelas amendoeiras de copa larga que abrem a folhagem por cima das calçadas. O sol da manhã entrava pelo quarto maior e fazia o piso de porcelanato clarear de um jeito que parecia generoso. Fiquei parada na janela do quarto maior por um tempo, olhando para a rua lá embaixo, para as amendoeiras, para as pessoas chegando ao ponto de ônibus. Pensei no corredor do sobrado do Caiçara, pensei na caixa de costura da minha avó embaixo das toalhas velhas. Pensei em quantas vezes eu tinha me contraído para não ocupar espaço num lugar que nunca tinha sido projetado para me conter. Perguntei o valor. Fiz os cálculos de cabeça ali mesmo, de pé na janela. Pedi 2 dias para pensar. Não foram 2 dias. Foram 4 semanas de análise minuciosa, com planilha de fluxo de caixa, com projeção de receita da consultoria em 3 cenários, com reserva de emergência calculada, com simulação de custos de condomínio e IPTU para os próximos 10 anos. Consultei uma advogada imobiliária que uma amiga do trabalho recomendou. Entendi com precisão o que era meu por direito antes de qualquer movimentação, porque eu sabia que sentimento sem número é esperança, e esperança sem planejamento não protege ninguém. Os números fecharam com margem. Assinei a proposta numa sexta-feira de manhã. Saí do cartório, entrei numa padaria na esquina, pedi um café e um croissant, sentei do lado de fora numa mesa de ferro com vista para uma praça pequena. Tinha um documento na bolsa que dizia que aquele apartamento do 10º andar era meu. Não tinha histórico que eu precisasse respeitar, não tinha regra não escrita que eu precisasse deduzir. Meu nome, minha assinatura, meu endereço. Terminei o café devagar, depois fui trabalhar. Não contei para ninguém. Contratei um pintor para dar uma mão de tinta nas paredes, um eletricista para instalar pontos extras no quarto que ia virar minha sala de atendimento e um marceneiro para fazer um armário embutido no corredor. Passava lá toda quarta-feira de tarde, dizendo que tinha reunião de cliente na região para acompanhar o andamento. Numa dessas visitas, a reforma estava quase pronta. Entrei pelo hall do prédio, subi de elevador, abri a porta do 10º andar. A tinta nova nas paredes tinha aquele branco que não é branco frio, é branco que respira. O quarto de atendimento tinha uma prateleira de madeira que o marceneiro tinha instalado na parede principal, do chão ao teto, exatamente como eu tinha pedido. Andei pelos 2 cômodos devagar, coloquei a mão na parede, senti a textura da tinta ainda levemente áspera. Fui até a janela do quarto maior, a mesma de quando eu tinha visitado pela primeira vez, e fiquei olhando para as amendoeiras lá embaixo. A copa delas estava mais densa agora, com a umidade do final do mês, e a sombra que faziam na calçada era densa e verde. Entendi no corpo, não na cabeça, que aquele era o primeiro espaço adulto completamente meu, não dividido, não negociado, não tolerado, meu, com as regras que eu ia escrever. Saí com os olhos marejados, não de tristeza, de reconhecimento. Nas semanas seguintes, comecei a retirar as minhas coisas do sobrado do Caiçara com a organização de quem faz logística por profissão, não de uma vez, porque uma vez geraria perguntas. Por categorias, por ordem de importância, sem pressa aparente. Primeiro os documentos e os itens com história, as cartas da minha avó que eu guardava numa caixa de sapato, as fotos da formatura e das férias de infância, o caderno de planejamento que eu mantinha desde o primeiro ano de trabalho. Depois as roupas fora de estação, que somem de guarda-roupa sem que ninguém perceba porque ninguém está usando. Depois os livros, um grupo por vez, os mais antigos primeiro. Levava uma sacola a cada 2 dias. Nos dias em que saía de manhã para o trabalho, depositava no apartamento do Anchieta, que estava se tornando meu, enquanto eu ainda habitava o espaço deles. Meu marido não perguntou nada.
Aprendi nesses 5 anos que às vezes não dá para distinguir entre não perceber e não querer ver, e que talvez essa distinção não seja tão importante quanto parece. Foi nesse período que ouvi a conversa que confirmou o que eu já sabia, mas que precisava ouvir dito em voz alta para aceitar completamente. Era um domingo. Eu tinha voltado mais cedo do que o esperado de um almoço com uma amiga que tinha sido encurtado porque o filho dela adoeceu. Entrei pelo portão lateral, sem fazer barulho, como entrava sempre. Minha sogra estava na varanda dos fundos, ao telefone, com a voz num volume que chegava claro até a área de serviço. Parei involuntariamente quando ouvi meu nome. Não, ela não é uma pessoa ruim, estava ela dizendo. É educada, caprichosa, mas sabe como é, né? Não é minha filha. É diferente. Eu tenho 68 anos, já criei 3 filhos, já fiz a minha parte, não posso ficar na ponta dos pés dentro da minha própria casa. Falei pro Ricardo que precisa pensar numa solução. Não aguento mais ficar medindo o que falo. Fiquei parada na área de serviço por um momento. Depois fui para o quarto, fechei a porta com cuidado, sentei na beira da cama. Não senti raiva. Senti aquela coisa estranha que acontece quando uma suspeita que você carrega há anos finalmente recebe confirmação oficial. Um alívio desconfortável, quase físico. Ela também sabia que a situação estava errada. A diferença era que na versão dela, a solução era eu precisar ir embora. Na minha, eu já estava indo, só que do meu jeito, no meu tempo, com um apartamento com o meu nome já esperando por mim a 20 minutos dali. Naquela noite, depois do jantar, pedi para conversar com meu marido no quarto, fechei a porta. Sentei na cadeira da escrivaninha, ele ficou de pé encostado na cômoda. Comecei sem drama, com a precisão de quem escolheu cada palavra com antecedência. Disse que tinha ouvido a conversa da tarde, disse que entendia o que minha sogra sentia. Perguntei o que ele pensava sobre como a gente estava vivendo. Não o que ela pensava. O que ele especificamente pensava. Ele passou a mão no cabelo, fez aquela pausa que eu conhecia de 5 anos, a pausa de quem está calculando qual resposta vai causar menos problema. Então disse que minha sogra tinha um jeito difícil, que eu precisava entender que ela não queria machucar ninguém, que era assim que ela se comunicava. Olhei para ele por um segundo antes de continuar. Perguntei se ele sabia que eu depositava todo mês, sem exceção, a minha parte de todas as despesas do sobrado. Contas de consumo, condomínio, alimentação, manutenção. Ele disse que sim. Perguntei se minha sogra sabia disso. O silêncio durou 1 segundo a mais do que devia, e esse segundo foi a resposta completa. Durante 5 anos, eu tinha contribuído mensalmente sem falhar uma vez. Esse dinheiro entrava numa conta que ele administrava, e minha sogra nunca tinha sido informada. Na versão dela, eu era uma nora que morava na casa dela de favor, usava a estrutura dela, ocupava o espaço dela, sem devolver nada em troca. Eu era, na história que ela contava para si mesma, uma conveniência disfarçada de família. Disse isso a ele com uma voz mais calma do que eu sabia que era capaz de ter naquele momento. Disse que durante 5 anos eu tinha pago para ser tratada como visita, que ele tinha estado presente em cada um desses episódios e tinha escolhido o silêncio como resposta padrão. Que o dinheiro que eu tinha guardado era o resultado do meu trabalho, dos 12 anos que eu tinha passado construindo uma carreira antes de existir qualquer plano conjunto, e que eu tinha usado esse dinheiro para construir algo completamente meu. Ele ficou em silêncio. Não era o silêncio de quem está processando. Era o silêncio de quem já sabe que não há resposta que funcione. Saí do quarto, bebi um copo d'água na cozinha, voltei a dormir. Existia um plano. O plano era melhor do que a briga. No dia seguinte, liguei para minha advogada durante o horário de almoço, do banco de trás do meu carro, estacionado numa rua onde não havia como me ver da janela do trabalho. Conversei sobre a minha situação com todos os detalhes necessários. Entendi o que precisava ser protegido, quais eram os próximos passos, qual era o caminho mais limpo. A conversa durou 50 minutos. Saí dela com um mapa. Continuei a rotina por mais 10 dias. Acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, jantava, ajudava a guardar a cozinha, ouvia sobre a briga do condomínio com a empresa de jardinagem, dormia,
Por fora, absolutamente nada tinha mudado. Por dentro, eu estava terminando de desmontar 5 anos de vida, sacola por sacola. Na última semana, desci a escada de manhã cedo e abri o armário do corredor. As toalhas velhas ainda estavam lá. Tirei com cuidado as que estavam por cima, peguei a caixa de costura da minha avó, a madeira escura com as incrustações de madrepérola na tampa, embrulhei com cuidado num pano de prato grosso e coloquei na minha bolsa maior. Ela foi a última a sair. Na sexta-feira seguinte, combinei com uma empresa de mudança pequena, recomendada pela minha advogada, que trabalhava com organização e descrição. 2 rapazes, uma van, lista detalhada com foto de cada item, hora marcada para as 8 da manhã. Meu marido tinha o hábito de sair às 8h20 para a academia toda sexta-feira, sem variação. Minha sogra ia à feira do bairro às 9, levava em torno de 1h30, voltava por volta das 10h30 carregada de sacolas e satisfeita. A van chegou pontual. Eu já estava acordada há 2 horas. Os 2 rapazes trabalharam com uma eficiência que eu tinha pedido expressamente. Rápido, sem barulho desnecessário, sem dúvida sobre o que levar, porque eu tinha feito uma lista com foto e descrição de cada item. Os móveis que eu tinha comprado com nota fiscal no meu nome, os equipamentos de trabalho, os livros que restavam, as plantas do peitoril da janela do quarto. A última caixa fechada já estava no corredor quando ouvi o portão lateral abrir. Minha sogra tinha voltado mais cedo. A feirante de verduras de quem ela era cliente há 10 anos não tinha ido naquela semana, e sem essa parada ela reduziu o tempo pela metade. Ela entrou pela área de serviço, viu a van na frente do portão, viu um dos rapazes descendo a escada com uma caixa nos braços, parou no meio do quintal com as sacolas da feira nas mãos, ficou me olhando, depois a van, depois o rapaz, numa sequência que se repetiu enquanto a situação ia se tornando clara. "O que está acontecendo aqui?" ela disse. Não era uma pergunta com entonação de pergunta. Era o começo de um entendimento que ela estava resistindo. "Estou indo embora", eu disse, direto, sem elevar a voz, sem crueldade. Ela deixou as sacolas no chão devagar, como se precisasse das mãos livres para o que vinha a seguir. "Indo embora para onde, Fernanda? Você não avisou, você não conversou. Isso não se faz assim. Isso não é de repente." Dei um passo de lado para deixar o rapaz passar. "O Ricardo vai saber de tudo", eu disse. "Ele tem o celular." Ela pegou o celular. Eu ouvi ela falar enquanto os rapazes fechavam a van. A voz dela tinha aquela tensão de quem está tentando organizar uma situação que não está se comportando como esperado. Quando o rapaz me estendeu o formulário para assinar, eu assinei. Agradeci os 2 e fiz uma última caminhada pelo sobrado. O quarto estava vazio. Só a cama e a cômoda que não eram minhas, e as marcas claras na parede onde os quadros tinham ficado por 5 anos. O peitoril da janela com a marca circular das plantas no reboco. O corredor com o armário aberto, as toalhas velhas reorganizadas, sem a caixa de madeira escura que tinha ficado embaixo delas por mais tempo do que devia. Peguei a bolsa, desci a escada pela última vez. Minha sogra estava na sala com o celular ainda na mão, olhando para o espaço com uma expressão que eu nunca tinha visto nela em 5 anos. Não era raiva. Era a expressão de quem acaba de perceber que leu uma situação inteira de forma errada. Ela disse meu nome. Disse que a gente precisava conversar, que tinha sido um mal-entendido, que as coisas podiam ser encaminhadas de outra forma. Parei na porta. Me virei para ela. A chamei pelo nome, coisa que nunca tinha feito. Sempre tinha sido a senhora, sempre tinha sido aquela deferência que eu mantinha como parte do esforço de ser a nora que não ocupa espaço demais. "Dona Sueli", eu disse. "Durante 5 anos eu paguei minha parte de todas as despesas desse sobrado todo mês, sem falhar uma vez. A senhora nunca soube porque o Ricardo nunca contou. Mas eu sei o que eu fiz, e sei o que isso significa. E agora eu tenho o meu endereço. Então eu estou indo." Ela abriu a boca, depois fechou. Olhou ao redor como se a sala pudesse fornecer algum argumento que ela ainda não tinha pensado. Então disse: "Mas o Ricardo, a casa, as contas, vai ficar tudo como?" "As contas da senhora são responsabilidade da senhora", eu disse. "As minhas eu já providenciei." Saí.
Fechei o portão de metal com uma calma que era quase irreal diante de tudo o que estava acontecendo. Entrei no meu carro. A van já tinha dobrado a esquina. Coloquei o carro em movimento e fui embora daquela rua, as amendoeiras do canteiro central passando nas laterais, o sol da manhã no para-brisa, os olhos na frente. 45 minutos depois, eu estava no 10º andar do Anchieta, supervisionando a entrada dos móveis, quando meu marido me ligou. Atendi. A voz dele estava tensa e confusa ao mesmo tempo. Perguntou o que tinha acontecido, onde eu estava, se eu tinha ido para a casa de alguém. Estou no meu apartamento, eu disse. Silêncio. Que apartamento, Fernanda? Você alugou alguma coisa sem me falar? Comprei, eu disse. Apartamento de 2 quartos no Anchieta. Escritura no meu nome há 6 semanas. Estou transformando um dos quartos em sala de atendimento para a consultoria. O silêncio dessa vez foi mais longo, mais denso, do tipo que existe antes de uma pergunta que a pessoa não sabe exatamente como formular. Como você tinha esse dinheiro? Ele disse por fim. Você estava guardando sem me contar. Você sabia que eu poupava? Eu disse. Nunca perguntou o quanto. Nunca perguntou com que objetivo. Fernanda, o dinheiro durante o casamento é dos dois. A gente precisava ter decidido isso junto. Você não tinha esse direito. Respirei antes de responder. Tinha me custado muito chegar até aquele ponto e eu não queria perder a precisão agora. Durante 5 anos, eu disse, eu paguei minha parte das despesas da casa da sua mãe todo mês, sem falta. Sua mãe passou esse tempo me tratando como alguém que mora de passagem, que não pertence, que é aprovada por não ocupar espaço. Você estava presente em cada um desses momentos e escolheu não dizer nada. O dinheiro que eu guardei é o resultado do meu trabalho, dos 12 anos de carreira que eu construí antes de você. Eu usei esse dinheiro para construir algo que é completamente meu. Te recomendo conversar com um advogado para entender a parte legal. Eu já tenho o meu. Desliguei. Os rapazes continuavam colocando os móveis no lugar. Fui até a janela do quarto maior, encoste a testa no vidro por 1 segundo. As amendoeiras da rua estavam lá embaixo, a copa densa, a calçada com sombra. Uma tarde comum. Um apartamento com o meu nome no documento. Naquela noite, depois que os rapazes foram embora e eu tinha montado o essencial, abri a bolsa maior e tirei a caixa de costura da minha avó, embrulhada no pano de prato. Desembrulhei com cuidado, passei o dedo pela madrepérola da tampa, senti a irregularidade dos relevos que eu conhecia desde criança. Coloquei a caixa na prateleira do quarto de atendimento, no nível dos olhos, onde qualquer pessoa que entrasse ia ver antes de ver qualquer outra coisa. Ela tinha ficado embaixo de toalhas velhas por mais de 1 ano. Agora estava no lugar que ela merecia, visível, sem precisar se esconder de nada. Sentei no chão, encostei as costas na parede recém-pintada e fiquei ouvindo o barulho da cidade lá fora. Um ônibus, vozes passando pela calçada, o latido breve de um cachorro em algum apartamento do andar de baixo. Era um silêncio diferente de tudo que eu tinha conhecido nos últimos 5 anos. Não era o silêncio de quem aprendeu a se contrair para não criar atrito. Era o silêncio de quem está onde precisa estar. Nos meses seguintes, a vida foi tomando forma com uma velocidade que me surpreendeu. Formalizei a consultoria como pessoa jurídica, aluguei uma chapa para a entrada do prédio com o nome da empresa e o meu nome abaixo. Os 4 clientes fixos fizeram a transição sem estranhamento. Um deles, logo que viu que eu tinha estrutura física própria, ampliou o contrato para incluir formação mensal com a equipe pedagógica, o que dobrou o valor que eu recebia deles. Nos 2 meses seguintes, vieram 3 indicações de clientes novos. Num determinado momento, eu tinha mais demanda do que conseguia absorver sozinha e contratei uma consultora parceira para dividir alguns projetos. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com a frieza necessária para que as 2 partes saíssem sabendo o que era de cada uma. Houve uma mensagem da minha sogra, semanas depois, vindo de um número que eu não tinha salvo, perguntando se eu não tinha exagerado, se aquilo tudo tinha sido uma reação desproporcional a algo que podia ter sido resolvido com conversa. Li a mensagem 2 vezes, sentada na janela do quarto maior, com o café na mão e as amendoeiras lá fora. Depois coloquei o celular na mesa. Não respondi, não por mágoa, não por raiva,
Mas porque algumas conversas chegam tarde demais e porque eu não tinha mais nada a esclarecer para quem escolheu durante 5 anos não querer enxergar o que estava na frente. O que ficou daquele período não é uma ferida, é uma clareza que coube numa frase que eu levei 5 anos para entender de verdade. Ter o seu não é egoísmo, não é desconfiança, não é falta de generosidade. É a diferença entre pertencer a um lugar e apenas não incomodar o suficiente para ser tolerada nele. Passei 5 anos num sobrado onde não havia nenhum documento com o meu nome, onde a minha contribuição mensal financiava uma estrutura que me tratava como hóspede, onde a maior qualidade que eu havia conquistado era a de ser discreta, não criar caso, quase não ser notada. Fiquei por razões que entendo agora. Amei meu marido de verdade. Acreditei que paciência era uma forma de amor, e não um hábito que a gente confunde com virtude porque ninguém ensina a diferença. Tive medo de ser a pessoa que foi embora e destruiu o que existia. A esperança durou mais do que devia, como a esperança sempre faz. Mas aprendi que aguentar não é lealdade. É uma forma de desaparecer tão devagar que você só percebe quando alguém diz, num jantar comum, que mal nota que você está ali. Hoje, quando subo de elevador até o 10º andar depois de um dia longo, paro um segundo antes de colocar a chave na fechadura. Ouço o clique do trinco. Abro a porta e entro num apartamento que tem o meu nome no contrato, os meus móveis onde eu escolhi colocar, as minhas plantas no peitoril, o meu café na prateleira da cozinha pequena, os meus livros na estante que eu montei onde quis. E a caixa de costura da minha avó na prateleira do quarto de atendimento, no nível dos olhos, a madeira escura com as madrepérolas na tampa, visível para qualquer pessoa que entra. Ela ficou mais de 1 ano embaixo de toalhas velhas num corredor de uma casa que nunca foi minha. Agora está no lugar certo, na luz certa, sem precisar ser guardada para não ocupar espaço demais. Assim como eu.